Irmãos, a coisa que Deus mais deseja fazer na nossa vida é se relacionar conosco. E a Bíblia diz que Deus criou o homem para viver em comunhão com Ele, que foi Adão. E Adão e Eva viveram um relacionamento profundo com o Senhor, no qual Deus visitava eles todos os dias. E era um relacionamento repleto da glória de Deus. Mas nós sabemos que um dia o pecado entrou no mundo por meio da desobediência deles. Um dia eles se desviaram do Senhor. Aquele foi o dia mais triste da terra, porque até a terra sofreu. A Bíblia diz que o jardim começou a produzir espinhos, abrolhos, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 18. Então, até a natureza sofreu com aquela queda. Mas a Bíblia diz que um dia Deus amou o mundo de tal maneira que Ele pensou: eu não posso ficar longe da humanidade, eu preciso fazer algo. E Deus então enviou o seu Filho Jesus para vir a essa terra. E aqueles homens então colocaram o que na coroa, o que na cabeça de Jesus? Uma coroa de espinhos. Porque tudo aquilo que nos afligia, tudo aquilo que para nós era derrota, vergonha, humilhação, Jesus Ele carregou naquela cruz, por amor de mim e por amor de você. Foi algo absurdo que Deus fez, porque morrer pelo tipo de gente que somos nós, é só Deus para nos amar tanto assim. Até hoje eu me pego pensando: como é que Deus me amou tanto assim, para querer mudar a minha vida? Porque eu era tão fútil, eu tinha uma vida tão miserável. Mas eu louvo a Deus, porque um dia Jesus, Ele foi enviado aqui nessa terra. Mas Jesus, com certeza você já sabe, Jesus Ele veio com o propósito, de não se desligar do Pai. E é por isso que quando Jesus foi gerado, Ele não foi gerado de forma natural, através da relação entre um homem e uma mulher. Não, Jesus Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus veio do céu, Ele não veio da terra. Jesus foi gerado na barriga de Maria, pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se Ele fosse gerado através de um espermatozoide que fecundou no óvulo ali, seria um pecador como eu e você. Ele viria já contaminado pelo pecado. Mas Jesus Ele veio de Deus incontaminado, para que tivesse mais uma chance, para que eu e você tivéssemos uma chance de sermos salvos e redimidos. Só que Jesus, muitas vezes a gente tem uma ideia, de que Jesus veio como o Deus Todo-Poderoso aqui na terra. E na verdade não foi assim. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou de toda a glória que Ele vivia lá na eternidade. Imagine o quanto isso foi difícil. Jesus vivia na eternidade e de repente colocar os seus pés aqui numa terra contaminada de todas as formas. Mas Jesus então, Ele veio como um homem comum. Por incrível que pareça, Jesus veio como um homem que habitou num corpo de ser humano, com suas fraquezas carnais, que é as mesmas tentações, as mesmas dificuldades que uma pessoa passa. Não pense que Jesus veio assim, como Deus glorioso. Não, primeiro Ele precisou se esvaziar. Mas tinha um diferencial. Como eu disse, Ele tinha o Espírito Santo. Ele não tinha pecado. E isso tudo precisou passar pelo teste. Por quê? Se Jesus viesse como o intocável, aquele que jamais poderia cair numa tentação, o seu sacrifício não seria legítimo, não seria verdadeiro. Mas Jesus então passou pela adolescência. Ele sofreu de muitas maneiras. A Bíblia não diz que a vida dele era fácil, pelo contrário, era um homem de dores, um homem que experimentou sofrimento em todos os níveis que você pode imaginar. O próprio Augusto Cury, ele conta que Jesus trabalhou na carpintaria, porque ele precisava ser provado na sua dor física. Então ele trabalhou com martelo, com prego, algo que ele sabia que um dia estaria nas suas mãos. Então Jesus ele foi tentado de todas as formas.
E o objetivo do diabo era um só: romper esse elo entre o Filho de Deus com o Pai. Porque Satanás sabia que se ele rompesse, mesmo que seja através de um pecado só, jamais a humanidade poderia se salvar um dia. Então o diabo, desde a sua infância, a Bíblia diz que, no livro de Apocalipse, que antes de Jesus nascer, o dragão já estava ali, esperando aquele bebê para nascer. Mas Deus poupou a vida dele, Deus escondeu Jesus quando houve perseguição. Então Deus foi poupando Jesus, enquanto ele não podia se defender, mas chegou um momento em que ele precisava sentir na pele as tentações, e ele precisava vencer. E o tempo todo ele pensava em mim, e ele pensava em você. Ele pensava: eu não posso falhar, porque Adão, que representa a humanidade, tem falhado até hoje, eu não posso falhar. Então o diabo tentou Jesus no deserto, talvez transformar pedras em pães. Como Jesus estava com fome, para Jesus seria muito fácil, mas se Jesus fizesse aquilo, como o diabo estava tentando ele estaria demonstrando que não estava confiando no Pai, e aquilo seria um pecado. Quando Jesus foi tentado a se lançar sobre aquele precipício, o diabo usou a Bíblia, ele falou: as Escrituras não dizem que os anjos vão te proteger? Mas Jesus pensou: mas se eu fizer isso, eu tenho certeza, os anjos me pegariam aqui numa boa, mas eu não estaria confiando, colocando a minha fé em Deus. Eu estaria negando o meu Senhor ao dar ouvidos à voz do inimigo. Então Jesus sabia que era muito grave a sua situação, mas ele foi até o final, e Deus então honrou ele. E a partir dali ele estava preparado para o ministério, através de muitas tentações e provações. Mas o tempo foi passando, e quando Jesus começou o seu ministério, logo já vieram as suas lutas também, em relação àqueles religiosos da época, os fariseus, os saduceus, aqueles homens que se diziam conhecedores da palavra. Porque se você conhece a palavra só pela letra, você pode muito bem ser boca do diabo, para afastar as pessoas da essência que é Jesus Cristo. E aqueles homens eram boca do diabo, eram homens que o próprio Jesus disse: olha, vocês estão correndo um risco espiritual muito grande, porque vocês estão ficando na porta do céu, e vocês não estão deixando as pessoas entrar, e vocês também não vão entrar. Então Jesus relutou contra eles o tempo todo, porque eles não conheciam Deus de verdade, conheciam só a letra, e a letra mata. A lei, quando Deus criou a lei no Antigo Testamento e deu a Moisés, Ele não deu aquela lei para nos trazer vida, porque ninguém até hoje conseguiu cumprir aquela lei, só Jesus conseguiu. Então aquela lei foi justamente para o homem reconhecer: nossa, eu não consigo, o padrão que Deus está me pedindo é um padrão muito alto, eu jamais vou conseguir atingir esse nível espiritual. Então o propósito da lei é nos apontar para Cristo. Mas aqueles homens só tinham lei no coração, e eles então testaram Jesus o tempo todo, mas não era eles, era o diabo por trás de tudo, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra as pessoas, a sua luta não é contra o seu marido que não quer vir na igreja, não é contra o seu filho que às vezes te desobedece, contra o seu patrão, o seu funcionário, não é. A nossa luta é contra o diabo, e tudo que ele quer é nos desligar de Deus, nos separar de Deus. Mas Jesus, graças a Deus, Ele venceu em tudo. Ele foi tentado em tudo, mas Ele venceu em tudo. Glória a Deus por isso. E Jesus então, Ele mesmo disse: olha, vocês também vão passar por lutas, vocês vão passar por tribulações, mas fiquem tranquilos, porque a parte mais difícil eu já fiz. Se você está passando por uma tempestade, você veio aqui nessa noite esperando uma resposta de Deus, eu quero te dizer: isso que você está passando para Deus não é nada. Jesus, Ele pode acalmar a tua tempestade assim, porque Ele controla tudo. E a maior tempestade veio lá na cruz do Calvário, quando Ele estava lá, pagando por algo que Ele não fez, morrendo pelo maconheiro, pelo traficante, pela prostituta, pelo mentiroso, o adúltero, morrendo por mim e por você. Ali, algo que não era justo, Deus fez com que Jesus se tornasse maldição em nosso lugar, para que hoje, eu e você, pudéssemos ter uma vida vitoriosa, uma vida sem vergonha, sem passar pelas humilhações do diabo.
É isso que Deus tem para a tua vida. Então não aceite, como o Ademar de Campos falou, não aceite viver uma vida abaixo do que Deus tem para você. Jesus veio e a Bíblia diz que ele se tornou miserável. Ele era muito rico, o dono do ouro da prata, o dono do universo. Ele se tornou homem, ele se tornou miserável, para que nós fôssemos ricos, talvez não de dinheiro, mas ricos da glória e da graça de Deus, ricos de alegria, de abundância. Amém? Então Jesus, aleluia. Então Jesus, ele venceu tudo, e muitas vezes a gente se esquece disso. E agora nós temos ainda uma promessa, de que não só ele venceu, mas agora nós vamos vencer junto com ele. Ele disse, se sofremos com Cristo, com ele vamos reinar também. Pode ficar tranquilo. Se você está passando por uma luta, e essa luta, você está com Cristo, isso aí vai te gerar mais glórias ainda, mais bênçãos para a tua vida, mais crescimento, você vai só prosperar. Durante muitos anos da minha vida, depois de convertido, eu ficava questionando a Deus. Falei, Senhor, mas por que eu estou passando por tanta luta assim? E eu me lembrava daquela passagem do livro de Provérbios que diz que o caminho do justo é como a luz do raiar do sol, que vai brilhando e brilhando até ser um dia perfeito. E eu tomava posse dessa palavra, e eu pensava, ainda que tudo esteja aos meus olhos piorando, na verdade a palavra de Deus está dizendo, meu caminho está sendo cada vez mais iluminado, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, então eu tenho certeza, isso aqui vai se transformar em bênção na minha vida. Então, se nós quisermos vencer agora, existe uma condição. Você recebeu de graça a salvação. Você não teve participação nenhuma, irmão. Você nem tinha nascido aqui ainda. Mas Jesus há 2000 anos já pagou, já conquistou a vitória para você. Mas agora existe um porém. Se você quiser vencer junto com Cristo, você precisa agora se espelhar em Jesus. Você precisa agora caminhar com Cristo, porque se você caminhar longe dele, irmãos, grande vai ser a derrota. O próprio Jesus falou, olha, de todas as palavras que eu estou dizendo aqui nesse sermão da montanha, se vocês não colocarem em prática, vocês vão ser semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a areia, e no dia que vier a tempestade, no dia que vier os fortes ventos, essa casa vai cair, e grande vai ser a sua ruína. Mas ao mesmo tempo, se vocês colocarem em prática o que eu estou falando aqui, vocês vão ser como aquele que construiu a casa sobre a rocha. Vai vir o que for, o diabo vai se levantar, mas a sua casa vai permanecer intacta, inabalável, amém? Então o nosso desafio como cristãos é permanecer em Jesus. Tem muita gente aí que tem um testemunho maravilhoso, impactado, um testemunho tremendo, mas isso não é o que conta. O que conta, o maior testemunho que existe é aquela pessoa que está firme com Jesus até hoje. Passou por lutas e parece que nada dá certo, mas ela está firme até hoje. Esse é o maior testemunho, que muitas vezes, nós estamos tão cegos espiritualmente, que a gente valoriza mais aquele outro, que é um testemunho tremendo, mas o que Jesus quer saber é se nós vamos estar com Ele até o último dia. Então esse é o nosso maior desafio. E o que seria se espelhar em Jesus? Ser parecido com Cristo, porque a Bíblia diz, aquele que diz que o ama, deve andar assim como Ele andou. O próprio apóstolo Paulo disse, olha, imitem o meu modo de agir, porque eu estou imitando Jesus. Então, o que seria imitar Jesus? É só nós olharmos para ver como era a vida de Jesus aqui na terra. Se você quiser saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, a Bíblia diz que Jesus era a expressão exata de quem é Deus. Então, o modo de Jesus agir, o modo de Jesus se relacionar com as pessoas, o modo de Jesus reagir contra os problemas, é assim que nós devemos procurar agir. Não é fácil. Eu não estou aqui apontando o dedo, porque a começar por mim, eu preciso seguir os passos de Jesus. É por isso que eu pensei nesse tema dessa mensagem de hoje. Vamos voltar os nossos olhos para Cristo. Amém? Então, como Jesus reagia quando surgiam os problemas? O apóstolo Pedro disse que, primeiro, Jesus, ele não revidava. Quando alguém falava alguma coisa contra Jesus, diferente de nós, hoje a gente vê na internet, e eu estou um pouco acostumado com isso, na internet lá, eu às vezes coloco algum vídeo, alguma mensagem que muita gente não concorda, não gosta, e já começa a me chamar de falso profeta, começa a chamar de um monte de coisa, me xingar, ô pastor ladrão, pastor safado, tal. A minha vontade é o quê? Revidar,
Mas eu pensei, se eu fizer isso, eu vou ser igual a qualquer outro. Eu preciso ser um servo de Jesus. E às vezes só a sua reação faz com que uma pessoa se converta. Porque a pessoa pensa, mas ele não vai brigar comigo? O que essa pessoa tem que eu não tenho? Sabe, então, Jesus não guardava mágoas. Eu fico imaginando que de todos os frutos do Espírito, quem conseguiu ter todos os frutos do Espírito foi Jesus. Mas o mais difícil, eu acredito que seja a longanimidade, a paciência, irmãos. Ter paciência com aqueles homens lá, desculpa a palavra, aqueles velho barbudo, né? Ficava só tentar Jesus ali, fazer Jesus cair, sabe? Mais preocupado em regras do que em demonstrar misericórdia para as pessoas. Ter paciência com esse tipo de gente, né? Aqueles crente velho que fica na igreja, não faz nada, fica só dando palpite, né? Só julgando, tem demais. Eu espero que aqui não tenha, né? Mas sabe, gente, chega a dar raiva. Você está fazendo a obra de Deus, está quietinho, não está falando de ninguém, está fazendo o que Deus te chamou, aí vem alguém, né, dá um pitaco ali. Então, imagine Jesus o tempo todo. Mas Jesus sabia, se eu revidar, se eu pecar uma vez só, já era, né? Eu preciso cumprir a lei, porque esses homens estão em cima, eles estão de olho na lei. E Jesus então cumpriu a lei. Mas Jesus não revidava, Jesus, pelo contrário, ele orava pelos seus inimigos. A Bíblia não traz um versículo específico sobre isso, mas se Jesus mandou a gente orar pelos inimigos, você pode ter certeza, os fariseus estavam nas orações de Jesus lá no monte, amém? Talvez fosse a prioridade até, oh Deus, tem misericórdia, né? Então, o que acontece? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo vem para nos ensinar a ser parecido com Jesus. Parece algo impossível, mas com o tempo você vai reparando mesmo, nossa, como eu estou diferente. Sem eu perceber, olha, eu estou indo na igreja há tanto tempo e agora eu estou vendo mesmo a mudança. Isso porque quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o nosso relacionamento com Deus é restaurado. Você estava morto, você não sabia, mas você estava morto nos seus pecados. Mas agora quando Jesus entrou, algo espiritual aconteceu. Talvez fisicamente, nesse mundo material, talvez aparentemente não mudou nada, mas aconteceu algo. Eu me lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu senti uma alegria tremenda. E a primeira coisa que eu fiz foi começar a orar pelos meus parentes, tudo que estava perdido, sabe, longe de Deus. Eu era o único ali que conhecia, que tinha ouvido a palavra de Deus, né? Viemos de outras religiões, mas me veio isso muito forte no meu coração, porque Deus colocou isso dentro de mim, esse desejo de orar pelos outros. Então, algo surpreendente acontece. A pessoa que fala assim, eu não sei, eu não lembro se teve um dia da minha vida que aconteceu algo assim. Você precisa repensar, porque a conversão é algo impactante na vida de uma pessoa. Talvez você não vai chorar, talvez você não vai sentir nada, mas é algo que muda dentro de você alguma coisa. Você estava morto e agora você reviveu. Então, Jesus, ele começa a se tornar o seu modelo, o seu exemplo. Você fica apaixonado, é por isso que é o primeiro amor. A primeira pessoa que você ama, a partir dali, é o próprio Senhor Jesus. Você nem sabe o que está falando na Bíblia, você não entende nada de Bíblia, você nem sabe orar, mas você fica apaixonado, porque você olha para a cruz e fala, meu Deus, era para eu estar naquela cruz, e Jesus foi lá, que amor é esse? Você fica, pode ser oculto, sabe? Eu me lembro que a minha irmã, eu falava de Deus para ela, minha irmã era espírita, psicografava, minha irmã tinha um vazio na sua alma, mas eu falava para ela, parecia que não adiantava, e um dia ela foi na igreja sozinha, eu não estava morando lá, eu tinha ido para Belo Horizonte fazer um seminário, e Deus então tocou no coração da minha irmã através do louvor, poderoso Deus. Mas foi um culto, irmãos, que não teve nem pregação direito. Foi um culto mais simples possível. Mas foi ali que Deus tocou, sabe? Porque precisa acontecer isso. E Jesus então se torna a sua paixão e você começa a crescer com Jesus. Eu lembro que eu tinha 18 anos quando eu me converti. Mas eu fiquei tão apaixonado, eu fui na locadora. Falou, tem algum filme de Jesus aí que fala de Jesus? A mulher falou, tem um lá, mas era tão antigo aquele filme. É aquele mais famosão, né, que já passou tudo no mundo inteiro. Eu lembro direitinho, irmãos, eu fiquei vendo aquele filme o final de semana inteiro. Eu chorava de ver aquilo. Eu falei, gente, mas parece que ele está falando para mim. Gente, como é que eu perdi tanto tempo da minha vida? Gente, como é que esse Jesus é tão maravilhoso? E por que as pessoas não querem saber dele? Sabe, porque Jesus se tornou o meu primeiro amor. Mas aí vem um problema. Lembra que eu falei do diabo? O diabo, ele quer te afastar.
Ele não conseguiu vencer isso. A primeira derrota já está decretada. Jesus entrou na sua vida e pronto. Mas agora Ele vai fazer com que você não desfrute de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, sabe? Então, é normal o crente passar por luta? É normal. Mas viver uma vida inteira com uma vida derrotada, uma vida onde você não consegue ter as suas emoções sadias, curadas, algo está errado. E talvez seja o fato de você estar longe de Jesus. Então o problema é esse: com o tempo, você, geralmente, é muito importante, você acaba indo para uma igreja. Só que às vezes você vai para uma igreja e lá parece que as pessoas começam a te influenciar mais do que Jesus. Quando você estava só com Jesus, não estou falando que eu sou contra a igreja, pelo contrário, eu sou totalmente a favor. Tem crente, tem que frequentar a igreja mesmo, porque se não consegue conviver com os irmãos, imagina lá no céu, né? Tem irmãozinho que eu tenho, às vezes dá aquela raivazinha, né? E eu penso, oh Deus, quando a gente for para o céu, não põe ele no mesmo quarto não. Ou então me dá graça aqui, Senhor, porque, né? Mas gente, a gente começa a conviver com pessoas, começa a conviver com líderes que às vezes não estão unidos com Jesus. E lembra do que eu disse de Paulo? Paulo falou, pode me imitar, porque eu estou imitando Jesus, hein? Não é porque eu sou bom não, é porque eu estou imitando Jesus. Mas infelizmente nós estamos vivendo essa crise, não tem liderança, sabe? Lógico, Deus tem os seus, tem o remanescente, mas nós estamos vivendo uma crise de liderança. E aí você começa a conviver, e eu fui para uma igreja, e eu lembro que eu comecei a frequentar essa igreja, e eu passei muito sufoco, porque se eu faltasse um culto, o pastor já falava para mim, você está desviando, né? Porque na cabeça dele, faltar um culto é desviar de Jesus, sabe? E eu ficava com muita crise na minha vida, eu falei, gente, eu não posso faltar, não posso faltar. E eu ficava mais preocupado então em agradar o meu líder, né, que era o meu líder, do que agradar Jesus. E o próprio Paulo falou lá em Gálatas 1:10, olha, se eu estivesse querendo agradar homens, eu já teria deixado de seguir Jesus há muito tempo. Sabe, então eu tive que, sabe o que eu fiz? Eu comecei a focar na palavra, eu falei, eu não posso desviar da palavra, ainda que eu venha aborrecer pai, mãe, pastor, irmão de igreja, eu não posso sair disso aqui. E foi então um período muito importante, porque se eu estou te falando isso hoje é porque Deus trabalhou nessa situação, para eu não ser contaminado, porque se você não vigiar, você vai ser contaminado. Tem muita gente que começa a vir na igreja, apaixona no louvor, começa a seguir o líder do louvor. Quantos evangélicos hoje em dia estão deixando de seguir Jesus para seguir cantor gospel, para seguir talvez o modismo que tem na igreja, às vezes até mesmo uma visão, Deus dá uma visão para a igreja de ganhar almas, uma célula, a pessoa começa a idolatrar aquilo, e acha que não tem como servir a Deus se não tiver numa célula, sabe? Isso tudo vai te afastando, isso tudo é obra do diabo, ele quer tirar os seus olhos de Jesus, sabe? Então, é muito fácil a gente deixar de seguir a palavra de Deus para seguir regras de homens. Tem pessoas que vivem aprisionadas, uma vida sem graça, uma vida triste, sabe? E quando você fala, eu vou só dar um exemplo. Eu fiz um vídeo na internet, lá no meu canal do YouTube, e quem não me segue ainda, é só você pesquisar Pastor Antônio Júnior, tá bom? E aí eu coloco vídeos lá toda manhã, às 7:30 da manhã. E eu fiz um vídeo, né, explicando sobre o vestuário do cristão, como uma mulher deve se portar, se vestir. Falei, lógico que hoje em dia, né, a igreja está se parecendo com o mundo, muito vulgaridade, mas eu falei, né, não é problema você, né, usar uma calça jeans, você não vai colocar aquelas calças, né, embaladas a vácuo, mas você precisa ter ordem e decência. Foi a essência do que Pedro diz, né? Mulheres, vistam com ordem e decência, não fique perdendo tempo comprando roupa, né? Roupa muito cara, porque o que Deus está valorizando é o seu ser interior, que não perece, né? Beleza demonstrada através, né, do seu bom procedimento. Então, eu falei que nós temos que olhar para isso. Gente, Deus não quer saber que você vai usar brinco, se não vai, sabe? Deus está preocupado com o seu coração. E lógico, se você tiver um coração transformado por Jesus, a mudança do exterior vai ser uma consequência, né? Olha, para você ter ideia, eu comecei na igreja, e os primeiros 6 meses ali que eu ia na igreja, eu ia do jeito que eu era do mundo. Então, ou seja, eu tinha 8 brincos, 4 brincos de cada lado, tinha um palito de fósforo aqui, eu furei lá em casa com a agulha, né, sem anestesia, sem nada, pus um palito de fósforo, pintado o cabelo vermelho, as unhas pretas,
As mulheres falaram, nossa, mas meu sonho era ter umas unhas dessas. Unhas pretas, inquebráveis, lindas. E eu pensava, ninguém vai me mudar. Ninguém. E eu continuei na igreja. E eu falava, Deus, se alguém falar do meu visual, nunca mais eu piso aqui. Eu estava assim. E todo mundo ficava olhando, mas ninguém falava. Deus poupou, graças a Deus. Porque eu não tinha maturidade, irmãos. Eu não tinha maturidade nenhuma. Para me desviar de Jesus era a coisa mais fácil que tinha. Aí um dia, eu alugava DVD, né? Eu queria assistir DVD. E lá em Franca, era onde eu estava morando, Franca, São Paulo. Eu aluguei um DVD do Silas Malafaia. E eu falei, porque tinha muita gente, já estava começando, já sabe, aquele burburinho, gente, aí vai continuar com aquele visual lá. E outro, eu estava cantando um louvor, né? E todo mundo ficava olhando, gente, esse aí não converteu nem aqui nem na China. Olha o jeito dele, né? Eu ia com camiseta do Sepultura, só para vocês entenderem. E aí eu aluguei o DVD do Silas Malafaia. Era mais ou menos assim, as 15 características de Davi. E como várias pessoas, teve algumas pessoas que falaram, Juninho, tira esse boné, cara. Eu punho o boné tampando aqui, ó, a sobrancelha, para ninguém me ver mesmo e tal. Mas eu já tinha Jesus, hein? Olha isso. E eu falei, Deus, então se tem algumas pessoas falando para eu mudar meu visual, você vai usar essa pregação. E eu peguei justamente uma pregação, não tinha nada a ver, falando sobre Davi. Aí o Silas Malafaia foi pregando. Quando foi chegando nas últimas qualidades, eu pensei, graças a Deus, Deus não falou comigo, então não é para mudar meu visual, né? E outra, eu curti muito Oficina G3, né? Os caras tudo usavam brinco. Eu pensei, não tem nada a ver. Mas teve uma característica que o Silas ali, Deus usou ele falou o seguinte, gente, tinha uma característica muito comum em Davi, que nós devemos procurar ter também. Davi era um homem que todo mundo gostava. As mulheres, as crianças, os mais velhos, todo mundo é apaixonado em Davi. Ele falou, nós temos que ser assim, gente. Podemos ser crente e tal, né, tal. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo, tem alguém que está se desagradando do seu modo de vestir? Na hora eu pensei, vixe, tem muita gente. Irmãos, eu só sei que eu comecei a chorar. O Espírito Santo foi ministrando comigo. Abre mão. Sabe, talvez não seja pecado, mas no seu caso, o que eu tenho para você, eu quero que você alcance pessoas de todos os tipos. Abre mão. Irmãos, eu fui tirando os brincos. Juntei tudo, joguei no vaso sanitário. E dei descarga. Eu falei, glória a Deus, Deus falou comigo. Eu sabia porque sabia, sabe? Então, quando a pessoa é transformada pelo Espírito Santo, é natural que ela mude. Mas voltando ao assunto, né, eu coloquei esse vídeo lá. Até hoje estão me xingando. Sabe por quê? São pessoas que aprenderam com a religião, foram muito bem doutrinadas na religião, mas pouco de Jesus, sabe? E aí fica preocupado com coisinha pequena, sendo que o mais importante para Deus não é isso, nada disso, gente, sabe? E isso só torna a pessoa mais orgulhosa, porque ela vai achando, graças a Deus, eu não faço que nem um fulano. E a pessoa fica orgulhosa e se afasta de Jesus. Então são muitas coisas para nos afastar do Senhor Jesus. E essas regras de homens é terrível, irmãos. Não deixe ninguém te aprisionar, amém? Jesus veio para te trazer libertação. Aleluia. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E não volte mais a um jugo de escravidão. É isso que diz lá em Gálatas 5:1. Amém? Glória a Deus. Mas existe também não apenas as coisas externas que nos afastam de Jesus. Se nós não protegermos o coração, que é onde flui todas as áreas da nossa vida, a gente afasta do Senhor também. Então Jesus sabia, eu preciso proteger o meu coração. Quando eu fico quieto e alguém está falando mal de mim, eu vou confiar que Deus fará justiça, Deus é justo. Foi o que Jesus fez. Jesus confiava aqui. Ele falou, eu não vim para condenar, porque se eu quisesse, Deus mandava fogo aqui e acabava. Mas eu não vim para fazer isso, eu vim para salvar. Então Jesus focou, sabe, nas pessoas que mereciam atenção. Podia ser a pessoa que fosse, com o passado que fosse. Quando Jesus via uma sinceridade, aquilo quebrantava Jesus. E falou, é para você que eu dou atenção agora. Então Jesus focou no mais importante. Houve um momento que um homem chegou para Jesus e falou, Jesus, resolve a causa que eu tenho na justiça. O meu irmão quer tomar o terreno de mim. E Jesus virou para ele e falou, você está achando que eu vim nessa terra para isso? Entendeu? Eu vim buscar as ovelhas perdidas de Israel. Então, Jesus não perdia tempo, ele sabia, eu não posso me desligar do meu Pai. Glória a Deus. Então, esse é o maior perigo. Se você deixar o medo, como o próprio Pedro, né, quando ele foi andando sobre as águas, o medo tirou ele do foco, ele começou a afundar. Quantas vezes, irmãos, eu já afundei na vida com Deus? Nunca afastei da igreja, nunca afastei
totalmente Jesus, mas eu comecei, sabe o quê? A seguir de longe, que é o que acontece. Geralmente quando a pessoa tem uma conversão verdadeira, ela nunca desvia de Jesus, mas ela começa a seguir de longe, e esse é o grande perigo. E a Bíblia diz que quando Jesus estava começando a sofrer o último castigo, ele começou a apanhar, cuspiram na cara dele, colocaram a coroa de espinhos. Pedro, naquele momento, ele viu, e pouco antes ele tinha falado: Jesus, se for preciso eu vou até a morte. Mas na hora que ele viu mesmo o negócio apertar, ele negou Jesus 3 vezes. Só que a Bíblia diz algo interessante: ele só negou Jesus 3 vezes porque ele estava seguindo Jesus de longe. Então é isso que acontece na nossa vida. Quando nós começamos a seguir Deus de longe, nós começamos a tropeçar na nossa vida. A Bíblia diz, voltando, falando de Davi, Davi era um homem de batalhas, um homem de guerra, um homem vitorioso. Deus dava vitória todas as vezes que ele pelejava. Mas houve uma batalha que ele pensou: eu já sou homem de Deus, que isso, eu não preciso também ficar pagando o preço, deixa eu ficar no meu palácio. E quando ele ficou naquele palácio sozinho, ele viu uma mulher tomando banho, só que aquela mulher era casada. A partir dali ele começou a tropeçar, sabe? Então, meu irmão, uma vez Deus falou comigo, porque eu estava perguntando para Deus: quando é que eu me desviei? Porque parece que eu perdi aquele primeiro amor, eu perdi aquela vontade de buscar o Senhor. E Deus me trouxe essa passagem: foi quando você parou de lutar, sabe? Então, Davi acabou matando aquele homem, se deitou com aquela mulher, sabe? Pagou um preço caríssimo por se desviar, por começar a seguir o Senhor de longe. E Pedro começou a seguir o Senhor de longe e acabou negando ele 3 vezes. Imagina a vergonha, irmãos. A gente nega Jesus o tempo todo, mas Pedro estava ali o tempo todo com o Senhor, sabe? Então, quantas vezes nós negamos, e quantas pessoas hoje, se nós tivéssemos uma visão de raio-x, a gente ia ver tanto pecado escondido. Tantas pessoas aí não conseguem largar do adultério, largar da pornografia. Tantos pecados que hoje te escravizam, lá atrás você já tinha vencido. Por que isso voltou? Porque em algum momento você está seguindo Jesus de longe, e Deus quer te trazer para perto nessa noite, amém? Glórias a Deus. Então, se nós quisermos voltar para o Senhor nessa noite, nós precisamos olhar para as atitudes que Jesus tinha, para os seus comportamentos, e voltar ao que a gente fazia antes, que era o simples, viver na simplicidade, sabe? E tirar os olhos de qualquer coisa que possa nos afastar do Senhor. E nós poderíamos ver muitos exemplos de como Jesus agia aqui na terra, como Jesus operava os seus milagres, mas eu gostaria que nessa noite a gente focasse em uma coisa só: nas orações que Jesus fazia. É exatamente sobre isso que eu vim aqui nessa noite, para nós voltarmos a nos espelhar em Jesus, porque Jesus era um homem de oração, e as orações de Jesus, elas eram tão diferentes das nossas, que os próprios discípulos que estavam com Jesus o tempo todo, eles falaram: Jesus, ensina-nos a orar, porque parece que você ora, a gente está orando, parece que nossa oração não passa do teto, mas a sua, Deus te atende o tempo todo. Que isso? Parece que você nem ora, Se a gente olhar para a descrição dos evangelhos, você não vê Jesus orando em público. Por quê? Porque Jesus já tinha orado no escondido, no secreto. Jesus era um homem de monte. Jesus não saía do monte. Aqui em São Paulo acho que é difícil, ir no monte. Mas, irmãos, participe das vigílias, Esses dias o moço lá da nossa igreja, a gente estava reunindo os jovens faz um tempo, e chamamos essa pessoa mais de idade. Falou: vamos com a gente. Ele falou: não, vigília é coisa de jovem, eu não vou mais nesse negócio, sabe? Entendeu, irmãos? Vamos, amém, fala Deus. Então, gente, vamos voltar a ser como Jesus. Eu poderia citar muitas passagens aqui que falam: Jesus se retirou para orar, Jesus saiu do meio da multidão, foi orar de madrugada. Ele tinha um momento com Deus, e ele sabia que aquele momento ia determinar o dia inteiro dele. Tanto é que ele nem orava em público, ele simplesmente ia falando: seja curado. Deus já ia falando com ele. Lembra do que eu falei? Jesus não era o Todo-Poderoso. Jesus, quando ele veio para cá, ele se esvaziou da sua onipotência, onisciência, tá certo? Jesus, ele não sabia de todas as coisas, ele não sabia talvez o que estava acontecendo, mas ele tinha o Espírito Santo. Então ele falava: gente, eu só faço o que meu pai manda eu fazer. Se Deus não mandar fazer, eu não faço.
ele era 100% guiado pelo Espírito Santo, mas ele só conseguiu viver nesse nível espiritual por causa das suas orações. Ele não se desligava, ele sabia, eu posso estar morrendo de cansaço, mas o meu relacionamento com o Pai é a coisa mais importante. Então, para tudo que ele ia tomar decisão, ele orava antes. Ele sabia, ele podia agir na carne, o coração é enganoso. Então, pense a luta, porque Jesus, ele sabia que ele poderia chamar a Deus para fazer tanta coisa, que talvez não fosse a vontade de Deus, ainda que parecesse o melhor. É por isso que Jesus muitas vezes não curava algumas pessoas, porque ele não podia fazer algo que Deus não quisesse. Então nós vamos comparar agora. Não vou demorar, viu, irmãos? Nós já estamos bem encaminhados aqui, mas nós vamos comparar as nossas orações com Jesus. A primeira coisa que você precisa entender é que Jesus orava muito, e não era uma hora só não, mas era muito mesmo. Eu queria que você abrisse comigo, lá em Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5, o versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. E aqui dá a impressão, quando fala disso, dá a impressão que está se referindo àquela oração que Jesus fez lá no Getsemane, né? Jesus chorou com lágrimas, suou sangue. Mas é interessante que aqui diz que durante os seus dias de vida aqui na terra. Então Jesus era um homem de oração. Eu acredito que ninguém orou como Jesus. E os homens que oravam de forma extraordinária, oravam muito. O nome deles a gente se lembra até hoje, né? De homens que fizeram a diferença aqui na terra, porque eram homens que viviam na oração. Uma vez eles perguntaram para um pregador, né? Qual é o mais importante, a oração ou a palavra? E eu já me questionei muitas vezes, o que eu tenho que fazer então? Tem que ler mais a Bíblia ou tem que orar mais? E esse homem disse assim, para um pássaro, para um passarinho, qual que é mais importante, a sua asa da esquerda ou da direita? Então, eu não vim aqui falar que a oração é a coisa mais importante, mas você pode ter certeza, a oração não é o mais importante, mas é tudo. A oração, sem oração, irmão, a nossa vida seca, a nossa vida espiritual, ela morre, sabe? Então, aqui diz que Jesus orava em alta voz com lágrimas. Jesus era pentecostal, irmão. Amém? Jesus era, né? Não vou falar do reteté, porque já ouvi falar que gente aí está falando que essa palavra aí que não tem nada de Deus nisso. Mas Jesus era um homem de Deus. Um dia um rapaz me perguntou, Jesus orava em línguas, pastor? Com certeza, irmão. Jesus era cheio do Espírito Santo. Não estou dizendo que uma pessoa que não ora em línguas não é cheia do Espírito Santo. Porque durante muitos anos da minha vida, mesmo crente, depois de crente, eu não falava em línguas ainda, mas eu já era cheio do Espírito Santo. Eu buscava ser cheio do Espírito Santo. Então, mas você tem que entender, não é aquele tipo de oração que a gente está acostumado a fazer, né? Que você faz tudo no seu dia, você busca em primeiro lugar todas as coisas, aí no final, na hora de dormir, você lembra do reino de Deus. Aí você fala, oh Deus, abençoa, né, tal. Aí você fala amém lá no outro dia, né? Você já acaba dormindo. Então esse tipo de oração, irmãos, se você quiser receber algo de Deus, se você quiser que Deus faça uma obra na sua vida, esse tipo de oração não resolve. Desculpa eu falar, mas é porque o pessoal não ora, as pessoas não oram, não querem consultar a Deus. E talvez seja por causa disso, estão seguindo Jesus de longe, porque não tem como. Quando você se aproxima de Jesus, a tua vida espiritual, as tuas orações começam a ser mais frequentes. Você não quer se desviar dele. E uma das coisas que faz mais a gente se desviar hoje em dia, essa questão de tipo assim, não tem nada a ver, mas todo mundo faz. Sabe, quando você começa a ficar rodeado de um monte de crente carnal, você começa a pensar, eu duvido, né, que um dia um crente falou para mim, eu sei disso, não tem nenhum homem que não trai a sua esposa. Eu falei, que isso, cara, você chegou num nível, sabe? Então, você convive com esse crente carnalzada, né, o tempo todo, e é muito difícil sempre ter uma vida espiritual, sabe, porque você está rodeado de pessoas assim, que não tem nada a ver, que isso, né? Vigília é para velho, é para jovem, sabe? Você começa a ser contaminado por essas coisas, e aí você não ora mais. Então, esse é o primeiro ponto, Jesus orava muito, e eu me lembro que quando eu fui chamado para o ministério, quando Deus falou comigo, Deus usou uma pessoa que nunca tinha me visto, uma senhorinha assim, muito simples mesmo, a empregada da moça, dona do apartamento que a gente estava se hospedando, mas eu, ao mesmo tempo, eu nunca vi uma pessoa tão cheia do Espírito Santo. E essa mulher virou para mim, apontou o dedo e falou, olha, Deus te chama de pastor, a partir de hoje
eu vou colocar esse chamado no teu coração, você vai ganhar muitas vidas, você vai pregar no Brasil inteiro. E começou a profetizar, e eu chorava e orava em línguas, e Deus foi me enchendo, sabe? Então, eu comecei a me lembrar, quando é que eu recebi esse chamado de Deus? Quando eu estava em oração, foi a época que eu mais orei. Eu lembro que eu juntava com um amigo meu de oração, e é muito importante você ter alguém para orar junto com você, né? A Bíblia diz que Pedro e João, né? Pedro, Tiago e João. Não, que estava subindo a hora nona. Pedro e João. Eles estavam subindo para fazer o quê? Para orar junto. E o que aconteceu? No meio do caminho, eles encontraram um homem, né, que não caminhava. Um homem que tinha problema nas pernas, mas Deus usou eles para curar aquele homem. Então, Deus abençoou a unidade. E tinha um amigo meu, chamado Itamar, a gente orava junto, toda noite, orando. E teve um dia que a gente falou assim, olha, hoje nós vamos orar diferente. Enquanto Deus não falar com a gente, nós não vamos parar de orar. Topa o desafio? Eu falei, topo. Entramos dentro da caminhonete, guardamos o carro dentro da garagem, para não ficar perigoso, e ficamos lá orando. Irmão, passou 1h30, nós não vimos nada. Deus não falou nada, não trouxe um versículo em mente, não trouxe nada, e a gente foi, aquela oração já vai ficando cansativa, frustrante. Você já quer ir embora, mas eu tinha feito o trato com ele, por fim acabou nós dois lá, né, com a cara amassada lá no painel do carro. Acordamos altas horas da madrugada, e me veio uma tristeza muito grande. Eu falei, nossa, por que eu não consigo ser que nem aquelas pessoas que contam testemunho na igreja? Por que nada acontece comigo? E essa é uma das causas também que nos afastam, essa frustração, seja com a liderança, como eu falei, mas também frustração de não ver acontecer na tua vida. Eu fiquei muito triste, mas Deus me ensinou uma lição valiosa. Quando você ora, aparentemente parece que não mudou nada, irmão, mas você pode ficar tranquilo, está depositado lá no céu. Todas as suas orações, Deus junta elas lá no recipiente ali, está ali, irmão, sua oração. No tempo certo, você vai vendo uma por uma se cumprindo. Amém? Irmãos, glória a Deus. E a nossa oração, sabe qual que era a nossa oração? A minha era duas, a dele era uma só. Mas primeiro, nós estávamos orando para Deus nos mostrar qual que é o nosso chamado. Ele não sabia o que Deus tinha para ele, eu também não sabia, e a gente queria ser usado. E a segunda oração que eu fiz para Deus, a mesma coisa, batendo na mesma tecla. Deus, me batiza com o Espírito Santo. E eu já tinha tentado orar, irmãos. Já tentei colocar o volume do carro mais alto para ver se saía alguma coisa. Não saía nada. E eu pensava, eu não vou ficar fingindo também, tentar imitar uma voz que não sabe. Não. Resumindo, irmãos, quando passou uns 2, 3 dias mais ou menos, teve um congresso do Diante do Trono, lá em Ribeirão Preto. Eu não queria ir, irmãos. Mas, perdão, desculpa, irmão, errei, desculpa a ordem. Uns 3 dias depois, a gente foi orar. Naquela noite, Deus me batizou com o Espírito Santo. 3 dias depois. Mas eu já tinha orado por muito tempo, sabe? E eu vou falar sobre isso aqui, só que eu orava com a intenção errada. Eu queria mostrar para as pessoas que eu era espiritual, sabe? Eu queria chegar perto de alguém e falar, ó, e começar a mostrar que eu tinha o Espírito Santo, porque parece que ninguém convertia com as minhas mensagens, sabe? Eu queria mostrar assim, ó, eu sou homem de Deus. E eu orei 2 anos por isso, irmãos. E Deus não me batizou. Mas naquela noite eu falei, Deus, me fala o que eu estou fazendo de errado. O que está acontecendo comigo? E 3 dias depois, veio mais rápido do que eu pensava. Irmãos, mas eu orei, mas foi uma unção. Eu saí tão cheio do Espírito Santo que eu fiquei com vontade de visitar o inferno. Eu queria dar uma bicuda em cada demônio que eu visse. Porque eu estava imbatível, irmãos. Eu entendi o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu saí de lá. Eu quis abraçar, não foi comer cachorro-quente, eu quis abraçar o cara e falar, Jesus te ama. Eu planejei, nossa, eu preciso dar esse abraço nesse cara, porque eu estava tão cheio do amor de Deus. Vai escutando, irmãos. Eu estava frustrado há 3 dias. E sabe o que a oração que eu fiz antes de ser batizado? Eu virei para esse meu amigo e falei, ó, se Deus escolhe os que não são, escolhe os fracos, que é o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, Deus escolhe as coisas loucas, então Deus me escolheu, cara, porque eu não sou crente como eu gostaria de ser, ninguém está me entendendo nada, para eles eu estou louco, cara, eu não tenho nada para dar para Deus. E aí quando nós começamos a orar, o Espírito Santo me encheu. E o que aconteceu? Chegou o final de semana, eu cheguei muito cansado, o inimigo tentou de todos os jeitos, viu um monte de problema para resolver, quando viu eu já tinha até esquecido
que Deus tinha me enchido com o Espírito Santo. Passou alguns dias, chegou o final de semana, aí veio esse congresso. E os meus amigos falaram, você vai com a gente. E eu não estava com um pingo de vontade. Mas aí durante a viagem, né, era uma viagem de 1 hora, eu vi aquele povo orando e eu estava tão cansado, irmão. Eu pensei, gente, como é que esse povo consegue ser crente desse jeito? Eu estou muito cansado, não vou nem orar. Mas em um momento eu pensei, não, independente de qualquer coisa, Deus não tem culpa de nada. Eu vou orar e vou agradecer a Deus. Quando eu comecei a orar, irmãos, o Espírito Santo me encheu. E eu comecei a falar em línguas, e fui falando, eu não queria parar, eu senti uma alegria, um gozo, uma alegria. E a Bíblia diz, né, não se embriague com o Espírito Santo, mas não se embriague com bebida alcoólica, né, no qual traz confusão, você perde o sentido, mas seja cheio do Espírito Santo. Naquela hora eu fui ficando cheio do Espírito Santo, e eu pensava, meu Deus, estou no meio de um deserto, mas eu nunca fui tão cheio de Deus, sabe? Então, aí eu aprendi, quando você ora, parece que não vai mudar nada, continua, irmão, você está plantando, você não tem ideia do que está acontecendo no reino espiritual. Talvez assim como Daniel, o diabo está tentando impedir, mas ele não vai conseguir, meu irmão. Não tem como, se você persistir na oração, vai vir a resposta. E o que foi que Deus falou para Daniel, lá em Daniel capítulo 10? Daniel, desde a primeira vez que você se propôs a se humilhar diante da minha presença, são ouvidas as tuas orações. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então, irmãos, você precisa ser aquela pessoa que a tua vida está construída em cima da oração, em cima da sua obediência a Jesus, praticar as palavras dele, constrói um terreno firme, parece que vai demorar mais tempo, mas é sólido, o tempo vai passar, você vai estar cada vez mais firme, glória a Deus. E só para a gente encerrar, comparando as nossas orações com Jesus, Jesus só orava pelas pessoas, pelos outros. Jesus, ele gastou a sua vida orando pelos outros e pelos outros. Nós vemos que Jesus subia ao monte para orar por Jerusalém, e ele falava, Jerusalém, que Deus tenha misericórdia de vocês, vocês não querem me aceitar. Jesus chorava, ele derramava lágrimas pelo povo de Deus. Jesus gastava tempo orando pela frieza espiritual do povo de Jerusalém. Então, Jesus também orou por Pedro, como eu falei. Pouco antes de Pedro negar Jesus, Jesus virou para Pedro e falou, Pedro, Satanás quis peneirá-lo. Sabe quando você peneira, vai jogando as coisas para cima para ver se fica alguma coisa ali? Satanás quer saber até onde que vai a tua fé, mas eu orei por você, para que você não desfaleça a tua fé. Jesus orou por Pedro já sabendo que ele ia negar ele, mas quando ele negasse, que ele não se afastasse de Jesus por causa disso, mas que ele buscasse o arrependimento e se unisse com Cristo. Então Jesus orou pela vida espiritual de Pedro. Jesus também orou, lá em João capítulo 17, por todos os seus discípulos, que iriam ficar aqui na terra, mas ele orou também por você e por mim. Ele falou, Pai, eu oro em favor daqueles que ainda nem me conhecem, que ainda nem nasceram, aqueles que um dia vão nascer, que o Senhor venha alcançar eles. E eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas livra eles do mal, da maldade desse mundo, essa maldade que distancia a gente de Deus. Senhor, que eles sejam um só, um povo unido. Então Jesus orou o tempo todo pela nossa vida espiritual. Se você está firme hoje é porque Jesus orou por você, irmão. Aleluia. Então, Jesus também orou lá na cruz. Se tinha um momento que Jesus não tinha que orar por nós e por aquelas pessoas, era na cruz, mas ele mesmo assim tirou força de onde não tinha, e ele intercedeu, ele falou, Pai, perdoa, porque eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Eles estão se levantando contra o Filho de Deus que o Senhor levantou para salvar. Eles não têm ideia. Ele orou pela cegueira espiritual. Jesus, o único momento, o relato que a Bíblia traz que Jesus orou por ele mesmo, foi na cruz também, quando Jesus falou, Pai, meu Deus, por que me abandonaste, Senhor? Porque naquele momento, ele estava no pior momento da separação, porque Deus não podia olhar para Jesus ali naquele momento, porque Deus é santo e não convive com o pecado. E naquele momento foi a hora que o pecado tomou o corpo de Jesus, e ele carregou ali sobre si os nossos pecados, as nossas doenças, nossas enfermidades. Então Jesus orou ali na cruz, e pouco antes, Jesus orou pedindo, no Getsêmani, Pai, olha, eu não oro muito por mim, mas dessa vez eu vou pedir, passa de mim esse cálice, Pai, porque eu não sei, eu tenho certeza que a dor física vai ser terrível, mas a dor espiritual, eu nem sei o que é pecado, meu Pai, afasta de mim, meu Pai. Então ele orou pedindo, Pai, passa de mim. Jesus estava focado só no espiritual, irmãos. E quando a Bíblia fala assim, ó, irmãos, buscai as coisas lá do alto,
Não aqui as coisas da terra, porque quem busca as coisas da terra são os pagãos. O próprio Jesus falou, as pessoas do mundo, irmãos. Então, nós precisamos ter uma vida totalmente diferente. E nós, quantas vezes a gente ora por coisas terrenas? Não estou querendo dizer que é errado, porque durante muitos anos da minha vida, muitas orações eu gastei orando pedindo uma esposa. E hoje eu estou casado muito bem com a Thaís, graças a Deus. Mas chegou um momento na minha vida, né, que eu comecei a pensar, parece que Jesus morreu na cruz só para me dar uma esposa um dia, um casamento. Que isso? Eu não oro por outra coisa. Eu não consegui orar por outro sentido, a não ser meu casamento, sabe? Então não estou falando que é errado, porque Deus atende as orações. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o foco das nossas orações sempre deve ser o nosso crescimento espiritual, deve ser em favor dos outros. Sabe por quê? Uma coisa eu descobri: quando você faz esse tipo de oração, assim como Jesus fazia, Deus começa a responder suas orações. Glória a Deus. Deus começa a te dar aquilo. Glória a Deus. Você vai começar. Eu queria fazer um teste aqui para a igreja inteira. Começa a mudar o seu tipo de oração, tá bom? Eu sei que talvez você veio buscando uma necessidade, mas eu quero te pedir uma coisa: ore um pouquinho por ela, mas ore um montão pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Faça o que Jesus fez. Vamos imitar a Cristo. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar aquilo que você pedia, e até aquilo que você nem pedia, aquilo que você nem sonhou para a sua vida, Deus vai começar a derramar na sua vida. Amém? Porque a Bíblia diz assim, Salmo 37, deleita-te no Senhor. Se preocupe em fazer a vontade dEle, sabe? Se preocupe em agradar, em adorar o Senhor. Sabe o que vai acontecer? E Ele concederá os desejos do seu coração. Então, se você ficar buscando só as coisas que estão no seu coração, irmãos, Deus pode te dar, mas você pode ter certeza, Deus esperava mais. Tem uma música do Apocalipse 16 que diz assim: Deus esperava mais dos seus próprios herdeiros. Deus espera mais de nós. Nós precisamos orar como Jesus orava, parar de ficar pedindo. Eu pedia para tudo. Irmão, eu não vou, é cada coisa que a gente ora, mas eu era novo convertido, meu cabelo sempre foi muito crespo. Eu pedia para Jesus abençoar o shampoo. Ô Jesus, unge esse shampoo, Jesus, esse condicionador. E eu orava com fé, irmãos. Quando eu não era crente, eu era muito místico. Um dia, se Deus quiser, eu conto o meu testemunho. Mas, só para vocês terem ideia, dentro do meu armário, eu tirei todas as camisas que tinha, e eu coloquei gnomos e bruxos e fadas, tudo quanto é coisa de esoterismo, coloquei lá dentro. Incenso ficava queimando o dia inteirinho lá dentro, era um fedor lascado, juntava barata. Minha mãe, coitada, né? Infelizmente entristecia muito eles, mas eu era muito místico, e o meu sonho era ser bruxo, né? Para muitos falaram: como assim ser bruxo? Tem muita gente que pesquisa na internet como ser bruxo, como fazer magia negra. A pessoa não sabe o que ela está pedindo, o que ela está fazendo. Mas uma vez eu enterrei uma chave no quintal, e tinha uma moça que trabalhava lá em casa, né? E ela era evangélica. E ela falou: Juninho, não faz isso não, Juninho, você não tem ideia do que é isso, sabe? E muitas pessoas falavam: Juninho, não tem mais jeito. Mas uma vez ela falou: não, eu lembro direitinho, ela falou: um dia ele vai ser um grande homem de Deus, sabe? Mas eu brincava com o perigo, fazia brincadeira aquela da caneta, fazia de tudo, irmãos. E quando eu converti, eu ficava pedindo para Deus: o Senhor falou que no nome de Jesus eu posso fazer tudo. Eu queria apagar a lâmpada, em nome de Jesus, irmãos. Graças a Deus, Deus não me respondeu essas orações. Eu mirava na luz e falei: em nome de Jesus, você vai apagar agora. Irmãos, se Deus for responder todas as nossas orações, vai ser uma tragédia terrível, sabe? Então, com o tempo eu fui percebendo, gente, nossas orações são muito diferentes das de Jesus. Jesus era muito espiritual, e Deus cuidava dele, e muito mais, sabe? Então Deus vai cuidar de você de uma maneira que você não conseguiria cuidar da sua forma. Foque no que Deus tem para a sua vida, e você vai ver Deus multiplicando. Nunca vai faltar nada na tua casa, pelo contrário, vai ver abundância. O problema é financeiro. Meu irmão, Deus pode abrir uma porta que todo mundo vai ficar surpreso. Como assim, cara? Está todo mundo em crise, você está prosperando, sabe? Porque essa é a vontade de Deus. Quando Deus se relaciona com o homem, a própria palavra diz, né, que Deus falou: farei uma aliança com eles para os abençoar e para lhes fazer bem todos os dias da sua vida. Deus quer fazer o bem, irmão, para você. Deus não é mau. Deus não estraga prazer. Deus não quer que eu realize meus sonhos, meus desejos. Meu irmão, é porque Deus tem algo muito melhor para você.
Talvez Deus está te poupando de sofrimento, de livramento, porque Deus tem um casamento, um ministério abençoado, sabe? Mas eu não enxergava, e a gente muitas vezes não enxerga. O próprio Jesus falou: se vocês pedirem pão, eu não vou dar pedra, eu não vou dar algo que eu sei que vai atrapalhar a tua vida, eu não vou dar, sabe? Então confie que Deus é o teu Pai, e que Deus quer te abençoar em todos os sentidos. E só para encerrar, coloca na tela, por favor, João capítulo 15, o versículo 7, que eu vou te mostrar como ter suas orações respondidas a partir de hoje, amém? João capítulo 15, o versículo 7, olha o que Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido, aleluia. Sabe por que Jesus disse isso? Glória a Deus. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Ele quer te abençoar, irmão. Ele quer te superabundar de bênçãos. Você não vai ter como mais guardar para você vai ter que compartilhar. É isso que Jesus falou: eu estou dando um cheque para vocês assinarem, pode pedir o que vocês quiserem. Aí tem muita gente aí já está: nossa, glória a Deus, né? Eu sempre quis ter um carro assim da hora, do ano, caríssimo e tal. Mas Jesus falou: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Aí Jesus sabia, sabe o que? Jesus ficou tranquilo. Não, se as minhas palavras estiverem em vocês, né, e eu estiver unido com vocês, eu estou tranquilo. Se o que vocês me pedirem, eu vou fazer. Por quê? Eu sei que o coração de vocês, primeira coisa, não vai ser terreno, não vai ser fútil, não vai ser buscando glórias dos homens só para mostrar para os outros. Não, vocês vão querer glorificar a Deus com tudo que vocês receberem. Vocês vão querer expandir, dar para os outros, abençoar. Então Jesus sabia: aí vocês podem pedir, porque aí eu vou dar, entendeu? Mas o problema é que muitas vezes a nossa motivação está errada. Durante muitos anos, irmãos, eu pedi para Deus: Deus, me dá o dom de profetizar, me dá o dom de curar. Eu pedi, mas com o passar do tempo eu fui percebendo, muitas vezes não era para glorificar a Deus, era para eu mostrar, porque eu tinha um sentimento de inferioridade. Ninguém me reconhecia como pastor, como homem de Deus, assim, muitas vezes. Eu queria mostrar que eu tinha algo de especial, sabe? Mas Jesus não, quando Ele curava, não era para mostrar, lógico, era para revelar que Ele era o Filho de Deus, mas era para ver a pessoa livre do sofrimento. Jesus estava preocupado com a pessoa, sabe? Então muitas vezes a motivação nossa está errada, e nós precisamos pedir para Deus curar as nossas motivações. Não é isso que Tiago diz? Vocês não têm porque não pedem, e quando pedem, pedem por motivações erradas, para gastarem seus próprios prazeres. Então começa a pedir: Deus, me usa nessa célula, me usa lá em casa, Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente. Deus, eu quero ser um homem de Deus de verdade. Eu não quero que as pessoas fiquem me rotulando mais como alguém que começa as coisas e não termina. Sabe, quando eu me converti, eu falava: Deus, eu nunca trabalhei de verdade, meu pai vive insistindo para eu trabalhar na empresa dele, mas agora não, Senhor, me dá um emprego, porque eu quero glorificar o teu nome, eu quero dar um bom testemunho. Sabe o que aconteceu? 2 dias depois, meu pai me acordou, 7 horas da manhã. Falei: Juninho, ó, eu sei que está meio dormindo aí, mas eu tenho uma proposta para te fazer. Na hora eu pensei: ixi, vai me chamar para trabalhar. Irmão, mas eu orei 2 dias antes. Deus atendeu assim, ó, porque é da vontade dEle, que o nome dEle seja glorificado, que as pessoas vejam as boas obras que a gente faz. E Ele falou assim: ó, mas a proposta que eu tenho para você é te dar tanto por mês. Opa, aí na hora eu cresci, falei: nossa, por esse valor eu topo. Irmãos, eu comecei a pegar gosto, e comecei a dar bom testemunho, porque o próprio Paulo falou: aquele que não trabalha não deve comer também, porque fica dando mau testemunho, sabe? Então, peça para glorificar a Deus, e você vai ver as suas orações serem mais efetivas, em nome de Jesus. Permanecer em Jesus significa praticar aquilo que Ele ensinou, significa querer glorificar ao Pai, assim como Jesus glorificou, e você vai começar a ser guiado por Ele. As tuas orações vão mudar radicalmente, você vai começar a parar: nossa, faz tanto tempo, você vai começar a lembrar: faz tanto tempo que eu não peço por aquilo mais, e você vai ver Deus fazendo, amém, irmãos? Glória a Deus. Mas existe um porém. O último versículo, coloca na tela, por favor, 1 João capítulo 5. Existe um versículo muito importante que você precisa entender, para você também não se frustrar, que diz, 1 João capítulo 5, versículo 14: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Glória a Deus. Então você vai entender que Deus é soberano. Deus é Deus, Deus não é o seu mordomo.
Você não tem que pressionar. Um dia eu ouvi um pregador falando isso: se você quiser alguma coisa de Deus, você tem que prensar Deus na parede, sabe? E falar: Deus, a tua palavra está falando, então tem que fazer. E tem muita gente acreditando nesse evangelho, viu, irmãos? E aí vai na igreja só para buscar a bênção. E aí, como se Deus fosse um mordomo. Deus não é teu mordomo, Deus é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas Deus, Ele vai fazer muita coisa. E você precisa entender. Aleluia. Você precisa entender que tem o tempo dele, tem a bondade. A Bíblia diz: a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele nunca vai fazer algo para te prejudicar. Se hoje deu algo errado, foi livramento. Foi algo pensando em algo maior. Você sonhou com uma coisa, Deus sonhou com algo muito maior. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos nesse momento. E eu queria que você fechasse os teus olhos, porque agora você vai se aproximar do Pai. Mesmo se você não sentir nada, talvez hoje o teu coração está uma geladeira, está um coração de pedra. A Bíblia diz que você não tem que depender dos seus sentimentos, você tem que viver pela fé. E a Bíblia diz que pela fé você pode tocar os céus, você pode receber os galardões que Deus tem, porque a Bíblia diz, que nós devemos crer que Deus existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. E se existe uma oração que Deus sempre atende, é quando você se arrepende dos seus pecados e você fala: Jesus, entra na minha vida, Jesus, salva a minha vida. A Bíblia diz que nesse momento você não é confundido. Está lá em Romanos capítulo 10. Todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor não é confundido. Talvez você pense: mas eu estou no meio de uma multidão aqui, como é que Deus vai me ver aqui no meio? Meu irmão, Deus não confunde. Quando Jesus estava aqui na terra, havia milhares de pessoas ao redor dele, mas houve uma mulher que um dia ela tocou em Jesus de uma maneira diferente, porque do coração dela teve fé. E Jesus falou: dessa mulher está saindo poder de mim, porque essa mulher está usando a fé dela. Então Deus vai vir lá do céu, Ele vai entrar na tua vida nessa noite. Se você nunca fez sua oração entregando a sua vida para Jesus, chegou a tua hora. Pare de viver longe de Jesus, porque Ele te chamou. Desde o ventre da sua mãe, Deus tem um chamado para a tua vida. Mas você precisa assumir um compromisso hoje, de renunciar à tua vida passada, renunciar aos teus pecados e falar: Jesus, por amor ao Senhor, eu te peço perdão, Senhor. Eu abro mão dos meus pecados, de tudo que eu fiz de errado. Eu te peço, perdoa os meus pecados. E Jesus vai entrar na tua vida nessa noite, e vai ser o maior milagre que você já experimentou. Aleluia. Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por esta noite, Pai. O Senhor é fiel, meu Deus. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, e a tua palavra, Pai, foi pregada. E a tua palavra diz, meu Pai, que ela nunca volta vazia, mas ela faz aquilo que tem de propósito, no propósito que já está aí no teu coração. E eu te peço em favor, Pai, de todos, Pai, em favor daqueles que já estão firmes com o Senhor, mas principalmente em favor daqueles que se distanciaram do Senhor. Jesus, entra nessa vida, Senhor, nessa pessoa, meu Pai, que está tão fria espiritualmente, já nem tem forças para orar. Jesus, entra na vida dela, Senhor, assim como o Senhor entrou na minha vida um dia. Irmãos, começa a pedir para Jesus. Você que nunca orou na sua vida, fale com Ele agora, porque Ele vai entrar. Ele não mente, Ele não é homem para mentir. Se Ele prometeu que vai te salvar e que vai te trazer vida e vida eterna, Ele fará. Senhor Jesus, entra na vida dessa pessoa que veio de outra região, essa pessoa que tem outra religião. O Senhor não é religião, o Senhor é o Filho de Deus que veio para morrer em nosso lugar. Assim como o Senhor restaurou minha vida e mudou radicalmente, muda a vida dessa pessoa, Senhor. Essa pessoa que está com a vida atribulada, meu Deus, a vida inteira bagunçada, parece que ela está no meio de uma tempestade, parece que ela vai afogar a qualquer momento, Senhor. Oh Deus, essa pessoa que está chorando, essa pessoa que já não tem forças, Pai, a última saída é o Senhor nesta noite. Eu te peço, Jesus, entra no coração dela agora. Entra, Jesus, nas causas impossíveis. Jesus, endireita os caminhos tortuosos, Senhor. Endireita os caminhos dessa pessoa, Jesus. Faz uma obra espiritual, Senhor, na família dessa pessoa, Senhor, que se ela disser para a família dela que ela mudou, que agora vai começar a frequentar a igreja, que vai começar a seguir Jesus, Senhor, traz paz, Senhor. Pai, que o Senhor venha tocar no coração dos familiares, que eles também o venham querer.
vir para os caminhos do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Faz uma obra nessa família, Senhor, que toda a família venha crer e ser salva, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, olha para a miséria do nosso coração, Pai, porque nós somos miseráveis pecadores, mas nos tiras dessa situação, Senhor. Nos levanta, Pai, nos ergue, Pai, nos tira desse monturo, Pai, e nos coloca, Pai, entre os príncipes do seu povo. Nos enche de honra, meu Deus. Estamos te pedindo isso aqui, Pai, para a glória do teu nome, meu Pai. É porque nós não temos outra saída a não ser o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. E nós estamos tomando posse agora, Pai. Eu creio. O Senhor recebeu, Pai, essa oração. Em nome de Jesus, meu Pai, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.